No ano de 1981, uma máquina de jogos arcade começou a aparecer nos fliperamas na cidade de Portland, nos Estados Unidos. Nessa máquina havia um jogo misterioso e polêmico chamado Polybius, que estava causando ataques epiléticos e até perda de memória nos jogadores. Com frequência, homens de terno preto apareciam nos fliperamas para verificar os dados das máquinas e iam embora sem dar explicação. Dá até uma teoria de que supostamente foi criado pelo governo americano para tentar controlar a mente das pessoas. Isso realmente é bem estranho, mas calma que é só o começo. As creepypastas, para quem não sabe, são lendas urbanas ou histórias sombrias criadas principalmente sobre animes ou jogos e são reproduzidas na internet. O nome é referente às palavras copy e paste, o famoso copiar e colar. O creepy significa arrepiante. O jogo tinha um estilo até convencional da época, onde o jogador controlava uma nave no objetivo de atacar várias bases com diferentes tipos de aliens que atacavam o jogador. Mas o que tornava o Polybius diferenciado era o fato da nave ficar fixa na tela e o cenário que movimentava, e também pelas cores vibrantes e muito coloridas. Isso começou a atrair muitas pessoas para jogar, e em pouco tempo o jogo começou a se tornar popular e a fazer muito sucesso na cidade de Portland. E até filas começavam a ser formadas por pessoas querendo jogar, e a partir daí as coisas começam a ficar estranhas. Há relatos de que o Polybius viciava tanto que ninguém queria jogar outra coisa, e isso causava brigas entre os jogadores para disputar quem seria o próximo a jogar. Os jogadores estavam tendo ataques epiléticos por causa da forte coloração que ficava piscando com frequência. Além disso, estava causando enjoo, distúrbios mentais, como insônia e perda de memória, e outros casos até mais extremos. Segundo relatos dos donos dos fliperamas, os lugares que tinham Polybius eram visitados com frequência por homens vestindo ternos pretos que iam para coletar os dados das máquinas sem nunca dar explicação do que estavam fazendo. Esses homens agiam de forma suspeita. Alguns donos de fliperamas conseguiram ver um pouco do que eles faziam e, segundo o que dizem, os homens de terno preto coletavam os dados dos jogadores com as melhores pontuações no jogo e apagavam tudo em seguida. Mas por que fazer isso? O que eles queriam com esses dados? Isso ninguém sabe. Em um certo dia, eles apareceram como de costume para coletar os dados das máquinas e um deles esqueceu de sair da tela de configurações do Polybius. E algumas pessoas conseguiram ver o que tinha nessa tela secreta do jogo e ficaram simplesmente espantadas. Na tela tinham programações dos efeitos de distúrbios mentais que o jogo poderia causar, com uma espécie de opções do mal, onde bastasse uma escolha que, sendo confirmada, já era o suficiente para afetar quem jogasse. Por conta disso, surgiu a teoria conspiratória de que o Polybius foi feito pelo governo americano para tentar controlar a mente das pessoas. O arcade até apareceu em um episódio de Os Simpsons, e na máquina está escrito propriedade do governo dos Estados Unidos. Com a popularidade da história, em 2017, um desenvolvedor chamado Jeff Minter criou uma versão atual do jogo com o mesmo nome e um estilo retrô bem referente ao original. O título também está em 2 livros do autor alemão David Irons. As histórias se passam no Halloween de 1981, também em Portland, no estado do Oregon. Esse jogo ficou nos fliperamas por pouco tempo, e da mesma forma que ele começou a aparecer misteriosamente, o sumiço foi ainda mais misterioso, sem ter deixado qualquer rastro de existência. O Polybius acabou virando uma lenda que ninguém sabe se de fato existiu. A história começou a ficar conhecida a partir de 1998, quando um usuário anônimo escreveu o primeiro relato sobre o jogo no site coinop.org. Ele era conhecido por saber várias informações sobre jogos de fliperama. Na postagem tinham informações como título, data de lançamento e também informações sobre uma pessoa que teria uma memória ROM do jogo. A memória ROM, para quem não sabe, é um tipo de memória que permite apenas a leitura e fica localizado principalmente em um chip responsável pela inicialização do sistema. Lá estão as informações gravadas pelo fabricante e não podem ser apagadas ou alteradas, somente acessadas. E com essa ROM, ele tinha conseguido extrair informações como o nome da empresa, que se chamava Sinneslotion, significa privação sensorial. Só o nome já causa uma estranheza, mas como se não bastasse, a empresa era bem misteriosa e, segundo algumas pessoas, após a saída do Polybius do mercado, a empresa se desfez por completo e nunca mais ouviu-se falar nela. O significado do nome Polybius é uma possível referência a um geólogo e historiador grego chamado Políbio, também inventor de um sistema criptográfico utilizando números. E uma característica do jogo, pelo que é relatado, nas bases em alguns aliens que o jogador ataca tinham números, formando uma espécie de puzzle, e o jogador tinha que decifrar o significado e as ordens dos números para conseguir passar de fase. Alguns relatos de que no jogo tinham mensagens subliminares em forma de letras e números, e até frases mais pesadas que eu prefiro nem comentar.
Existe uma teoria de que o Polybius seria um protótipo do jogo Tempest, um dos jogos mais conhecidos da era dos arcades. Produzido pela Atari, foi lançado justamente em 1981. Resumidamente, o objetivo era controlar uma nave espacial e destruir naves alienígenas que apareciam na tela. E por conta do fundo preto e os flashes das explosões das naves, dizem que na fase de testes, algumas pessoas passaram mal por conta do contraste das cores. Além do relato anônimo no site coinop.org e a imagem do menu inicial do jogo, outra prova possivelmente real é a de uma foto tirada naquela época. O gabinete até condiz com os relatos de quem jogou, porém nunca foi comprovado se a foto é real ou apenas uma montagem, até porque nunca foi de fato comprovada a existência do Polybius. Bem, essa foi a creepypasta de Polybius. Eu espero que você tenha gostado, comenta aí o que você achou e não esqueça de curtir o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo.